Bom, vamos dar uma lida então na linha B. A linha B diz assim: são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, fosforescente, pessoal, nos 15 anos e nos sem condenação penal, tá? Desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Pessoal, o que salta aos olhos de vocês que tem de diferente da linha B para a linha A? Tem uma questão ali que é bem diferente, assim, que é bem gritante. A questão do tempo, né? Vocês observam que ali não é residentes a qualquer tempo, não é um ano, né? Ali nós temos 15 anos de moradia. Então, o que o legislador pensou? Se um estrangeiro, ele já mora no Brasil há mais de 15 anos e ele está pedindo para se tornar um brasileiro, será que não seria justo, pessoal, conceder a ele a nacionalidade brasileira? Porque a criatura já está morando aqui há 15 anos, já é quase um brasileiro, né? Já fala, né, a nossa língua, provavelmente, né, por já morar há tanto tempo. Quer dizer, algum gosto pelo país ele deve ter, senão não ficaria tanto tempo aqui no Brasil, né? Então, o que o legislador imaginou? Poxa vida, né? Se esse estrangeiro está morando há tanto tempo no Brasil e ele está fazendo o pedido, não é justo não conceder a ele. Por isso que o nome é extraordinária. Anotem aí. Na letra B, a concessão é obrigatória, tá? Então, pessoal, na letra B, provando o estrangeiro de qualquer nacionalidade, provando que ele já mora há 15 anos no Brasil e que ele não fez nada de errado, portanto, ele não tem qualquer condenação penal. Isso que eu vou comentar, vocês não precisam saber, mas está no Estatuto do Estrangeiro. Ele não pode ter condenação penal nem no Brasil e nem no país dele, tá? Aqui na Constituição diz que ele não tem que ter condenação penal, tá? Então, se ele provar que ele já mora há tanto tempo e que ele não tem condenação penal, portanto, ele é uma pessoa idônea, tá? E ele fez o pedido, nesse caso as autoridades brasileiras concedem, porque é um benefício em razão da quantidade de tempo que ele já está no Brasil. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Por isso que ela é chamada de extraordinária, né? Justamente em virtude do tempo. Bom, vamos dar uma olhadinha no parágrafo 1º. No parágrafo 1º, pessoal, escrevam assim: quase nacionalidade, no parágrafo 1º. Quase nacionalidade ou equiparação, quase nacionalidade ou equiparação com brasileiros naturalizados. Quase nacionalidade ou equiparação com brasileiros naturalizados. Vamos ver então o que diz o parágrafo 1º. Ele diz assim: aos portugueses, aqui, pessoal, é português de Portugal, aqui não é originário de país de língua portuguesa, tá? Então, aos portugueses com residência permanente no país, fosforescente na residência permanente, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, fosforescente na reciprocidade, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição, tá? Então, pessoal, quero todo mundo olhando para cá. Pessoal, um português no Brasil, ele tem 3 opções diferentes, tá? Primeira opção que o português tem, ele pode tentar se naturalizar brasileiro pela via ordinária. Quais são os requisitos que esse português vai ter que preencher? Quero ouvir todo mundo. Residência por 1 ano ininterrupto no Brasil. E ele tem que provar que ele tem o quê, pessoal? Idoneidade moral. É certo que ele vai conseguir se naturalizar? Não é certo e ele não conseguiu. Aí, bem coisa de português, ele pensou: bom, já que eu não consegui pela via ordinária, eu vou ficar morando pelo menos 15 anos no Brasil. O que são 15 anos, né? Na vida de uma pessoa passa que ninguém sente, né? Então eu vou ficar morando 15 anos no Brasil, vou me comportar, não vou fazer nada de errado, né? E eu vou tentar me naturalizar. E ele fez isso. Ele ficou morando 15 anos no Brasil, né? Não teve qualquer condenação penal e ele fez o pedido para se naturalizar, que seria a sua segunda opção.
Pergunto a vocês, é certo que ele consegue se naturalizar? É certo, porque nesse caso é obrigatório. Mas ele tem uma terceira opção. Ele leu a nossa Constituição e ele descobriu que ele pode fazer um pedido no Ministério da Justiça para se tornar um equiparado. O que significa isso? Brasil e Portugal, pessoal, possuem um acordo, tá? Que é o chamado Tratado da Amizade, Acordo de Reciprocidade. Esse acordo diz que todos os direitos que Portugal der aos brasileiros, Brasil deve dar aos portugueses que aqui estão. Ficou claro? Tratado da Amizade. Tudo que Portugal dá aos brasileiros que estão lá, Brasil deve dar aos portugueses que estão aqui. E um desses direitos é o direito de obter uma equiparação, sem perder a condição de português. Então, para vocês entenderem, o português, pessoal, ele vai fazer um pedido no Ministério da Justiça porque ele quer ter todos os direitos de um brasileiro naturalizado. Porque direitos de brasileiro nato ele não pode ter, senão ele poderia ser presidente do país. Tá? Então, ele deseja ter todos os direitos de um brasileiro naturalizado. Mas o detalhe, ele não quer perder a condição de português, tá? Como existe esse tratado concedendo isso, né? Ele vai conseguir essa equiparação. Só que daí vem a minha pergunta. Qual é a nacionalidade desse português equiparado? Letra A, ele é um brasileiro naturalizado. Letra B, ele tem dupla nacionalidade. Letra C, ele é um estrangeiro. O que vocês marcariam na prova? Ele é um estrangeiro, só que ele é um estrangeiro diferenciado. É o único estrangeiro, pessoal, que no Brasil pode ter todos os direitos de um brasileiro naturalizado, sem perder a condição de estrangeiro. Deu para entender? Se eu estou dizendo que ele tem todos os direitos, ele pode votar e ele pode ser votado. Ele só não pode ser votado, isso a gente vai estudar na próxima aula, que é Direitos Políticos, ele só não pode ser votado para cargos que são exclusivos de brasileiros natos. Deu para entender? É uma exceção, é uma condição especial em virtude de um tratado que o Brasil tem. Ficou claro? Certo? Última questão, e aí a gente faz então o nosso intervalo. O parágrafo 2º, pessoal, ele diz que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos na própria Constituição. Então, pessoal, a Constituição está nos dizendo que nenhum tipo de lei, nenhuma lei ordinária, nenhuma medida provisória, nenhuma lei complementar, nenhuma lei delegada, nenhum tipo de lei pode estabelecer diferenças entre os natos e os naturalizados. Todas as diferenças que existem, na verdade são apenas 4, todas elas estão na Constituição. Então eu vou passar essas diferenças para vocês anotarem e aí após o intervalo a gente vai estudar, tá? Então, pessoal, coloquem no caderno de vocês diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Tá? Diferenças entre natos e naturalizados. A primeira diferença que a gente vai estudar então depois do intervalo é no que tange aos cargos. Tá? A primeira diferença, cargos. Artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Nós vamos estudar, pessoal, que disparado o que mais cai em concursos públicos na matéria nacionalidade é o artigo 12, parágrafo 3º, tá? Disparado, não tem assim, é a pergunta que mais cai em concurso público, tá? Quais são os cargos privativos de brasileiros natos, tá? Isso a gente vai ver depois do intervalo então. Segunda diferença, Conselho da República. Conselho da República, que está no artigo 89, Conselho da República, artigo 89, e a diferença está no inciso 7º da Constituição. Artigo 89, inciso 7º da Constituição.
tá? Terceira diferença que nós vamos estudar, extradição. Terceira diferença, extradição. Artigo 5º, inciso 51 e 52, LI e o L2IS, né? Artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição. Certo? E a quarta e última diferença que nós vamos estudar, que é uma incógnita se vai cair no concurso de vocês ou não, porque normalmente não cai esse artigo, tá? Então a gente vai ter que daí esperar o edital, eu vou comentar, mas, né? Aí quando sair o edital vocês confiram se vai estar lá. É a propriedade dos meios de comunicação. Propriedade dos meios de comunicação. Que é o artigo 222 da Constituição, tá? Propriedade dos meios de comunicação, artigo 222 da Constituição. Tranquilo, pessoal? Então a gente faz o nosso intervalo agora, quando a gente voltar a gente comenta essas diferenças que nós temos. Bom, pessoal, nós vamos estudar então a partir de agora as diferenças que nós temos, né, como eu já tinha passado para vocês, entre brasileiros natos e naturalizados, tá? Como eu já tinha dito, né, antes do intervalo, a primeira diferença que nós temos no que tange aos cargos é a diferença que mais cai em termos de concurso público, tanto, né, de nível médio, nível superior, qualquer concurso que vocês venham a prestar. Então, eu peço que todos vocês peguem o artigo 12, parágrafo 3º, e vamos dar uma lida, né, o que se refere a essa diferença, tá? O artigo 12, pessoal, parágrafo 3º, ele diz assim: são privativos de brasileiro nato os cargos. Do inciso 1º até o inciso 4º, façam uma chave do lado, do inciso 1º até o inciso 4º, façam uma chave do lado e coloquem ali, linha sucessória. Do inciso 1º até o inciso 4º, tá? Linha sucessória. O inciso 5º, vocês deixem ele de fora. E do lado do inciso 6º e do inciso 7º, façam outra chave e coloquem ali segurança nacional. Tá? Do lado do inciso 6º e do inciso 7º, coloquem ali segurança nacional. Tá? A gente está estudando então o artigo 12, parágrafo 3º, que é justamente, né, a diferença no que tange aos cargos. Então, pessoal, prestem bem atenção no que eu vou explicar para vocês. O legislador entendeu que determinados cargos, pela importância que eles têm, eles são privativos de brasileiros natos. Por uma razão muito simples. Se o brasileiro naturalizado, por exemplo, pudesse ser presidente da República, nós correríamos um sério risco, né? Pois esse brasileiro naturalizado, ele poderia usar o cargo, mas para beneficiar interesses do seu país de origem. Então o legislador entendeu o seguinte: tanto o cargo de presidente da República, vou deixar só o pessoal entrar, tanto o cargo de presidente da República, como todos aqueles que podem suceder o presidente em caso de impedimento, obrigatoriamente todos esses cargos são privativos de brasileiros natos. Então, pessoal, vamos dar uma olhada no que diz o 12, parágrafo 3º. Diz ali: são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente, vice-presidente da República. Pessoal, no caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, quem é que assume? Presidente da Câmara dos Deputados. No caso de impedimento dos três, quem é que assume? O presidente do Senado Federal. Em caso de impedimento dos 4, quem é que assume? O presidente do Supremo Tribunal Federal. A professora Mastali, ministro do STF, é que todos os ministros do STF podem ser presidentes do STF. Então, todos os ministros do STF obrigatoriamente devem ser brasileiros natos. Ficou claro? Quem substitui o presidente em caso de impedimento é o presidente do STF. Só que aquilo que eu falei, como todos os ministros do STF podem ser presidentes do STF, todos eles são brasileiros natos, tá?
Depois, pessoal, diz ali, carreira diplomática, que são os embaixadores, né? O embaixador, ele tem uma função que é muito parecida com a função da própria presidência do país, né? Só que ele representa o Brasil no exterior. Os diplomatas brasileiros, pessoal, se algum de vocês for um dia fazer aquele concurso, que é o concurso do Instituto Rio Branco, que é o concurso mais difícil do Brasil, né? Que é justamente para o cargo da diplomacia, um dos requisitos, além de falar sei lá quantas línguas, né? Que eu não me lembro quantas línguas tem que falar para poder prestar o concurso, são três, né? Além disso, um dos requisitos obrigatórios é ser brasileiro nato. Por uma razão muito simples, né? Os diplomatas brasileiros representam o Brasil no exterior. Se a representação não é feita por um brasileiro, essa representação ela ficaria meio estranha, concordam comigo, né? Ah, quem tu é? Ah, eu represento o Brasil. Tá, mas qual é a tua origem? Ah, eu sou canadense, por exemplo, né? Então, justamente a ideia de que para ter uma boa representação, essa pessoa ela tem que ter origem brasileira. E o pensamento que se tem é que como diplomata, né, uma das suas funções é celebrar acordos, né, fechar tratados, ele poderia também acabar usando o cargo para beneficiar interesses do seu país de origem e não do país que ele representa, tá? Depois diz ali, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Tanto os oficiais das Forças Armadas como o próprio ministro da Defesa são cargos, pessoal, que têm a incumbência da defesa do território numa situação de guerra, né? Então, o Brasil entende que as pessoas que estão diretamente envolvidas na proteção do território, obrigatoriamente elas devem ser brasileiras natas, por uma questão muito simples, né? Se fosse um naturalizado, por exemplo, o oficial, né, das Forças Armadas ou o próprio ministro da Defesa, na primeira guerra que o Brasil sofresse, é muito possível que essa pessoa fugisse ao seu país de origem, né? E o território ficaria sem ter uma proteção. Então a ideia é colocar brasileiros natos, né, nessas funções, justamente para que o Brasil tenha uma boa representação, uma boa condução, né? E por aí vai. Primeira questão importante com relação ao artigo 12, parágrafo 3º. Existem dois cargos, pessoal, que não estão previstos nesse artigo 12, parágrafo 3º e que também são exclusivos de brasileiros natos. Então eu quero que vocês anotem aí. Primeiro é o presidente e o vice-presidente, tá? Presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tá? A Constituição diz que a presidência e a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral são ocupados por ministros do STF. Então eu pergunto para vocês, se a presidência do Tribunal Superior Eleitoral só pode ser ocupada por um ministro do STF, o ministro do STF é um nato ou é um naturalizado ou tanto faz? É um nato. Então, obrigatoriamente, o presidente e o vice-presidente do TSE são brasileiros natos. Concordam comigo? Aqui, pessoal, é importante vocês observarem que não é pelo cargo, e sim pela pessoa que ocupa o cargo. Vocês entenderam? O cargo não está escrito que ele é exclusivo de brasileiros natos, mas está dito que só pode ser ocupado por ministro do STF, então só pode ser de brasileiro nato. Vocês entenderam? É pela pessoa e não pelo cargo, tá? E o segundo cargo que acaba sendo exclusivo de brasileiros natos, se vocês quiserem anotar, é a presidência do Conselho Nacional de Justiça, tá? Presidência do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Diz, pessoal, a nossa Constituição Federal que a presidência do CNJ só pode ser ocupada pelo próprio presidente do STF. Tanto o presidente como qualquer ministro do STF, eles são brasileiros natos. Então, obrigatoriamente, a presidência do Conselho Nacional de Justiça, que é ocupada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, só obviamente se refere a um brasileiro nato. Deu para entender? Então, essa é uma primeira questão. Segunda questão que eu quero comentar com vocês. Tirando essas duas exceções que eu pedi, né, que vocês anotassem agora, qualquer cargo
que não esteja previsto no artigo 12, parágrafo 3º, é porque o brasileiro naturalizado também tem acesso. Então, pessoal, minha pergunta é: vereador pode ser um naturalizado? Pode. Eu quero ouvir todo mundo porque é exatamente assim que cai. Vereador, vocês acabaram de dizer que pode ser um naturalizado. Deputado estadual, pode ser um naturalizado? Pode. Deputado federal? Pode, mas ele não pode concorrer à presidência da Câmara. Senador, pode ser um naturalizado? Pode, mas não vai poder concorrer à presidência do Senado. Ministro da Justiça, pessoal, pode ser um naturalizado? Ministro da Justiça, pode. Qual é o que não pode? Ministro da Defesa, tá? Ministro da Agricultura, dos Transportes, Ministro do Planejamento, pode ser um naturalizado? Pode. Ministro do STJ, pode ser um naturalizado? Pode. Qual é o que não pode? O do STF. Ficou claro? Pessoal, eu digo a vocês, dos 13 anos que eu dou essa matéria, isso cai assim, é o que eu mais vejo, eu digo, bah, de novo, tá? Então cai direto. E eu digo para vocês assim, ó, eles gostam, né, de exatamente colocar isso. Eles botam uma linha com vários tipos de cargo e aí o candidato tem que identificar se algum daqueles cargos ali não é privativo de brasileiro nato. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos à segunda diferença. A segunda diferença, ela está no artigo 89. Eu não sei se vocês têm esse artigo na apostila, pessoal. Essa eu acho que não. Se vocês tiverem, provavelmente na apostila do André. Não tem, né? Não tem problema, tá? Eu vou ler para vocês o artigo 89, porque esse artigo, né, enfim, se caiu na última prova, tá na parte do André e não na minha. Por isso que não tá na minha apostila. Mas não tem problema nenhum. Eu vou ler para vocês o artigo 89 e aí a gente vai entender qual é a diferença do nato e do naturalizado dentro desse artigo, tá? O Conselho da República, pessoal, como a própria lei nos diz, e eu já vou fazer a leitura, é um órgão de consulta da Presidente da República. Tá? E a Presidente, ela consulta todas as vezes que o Brasil está passando por uma situação grave, por uma situação de risco. Eu brinco dizendo, deve ser todos os dias, né? Todos os dias a Dilma deve bater lá, tem alguém aí no Conselho, né? Na verdade, a ideia é, o Brasil, por exemplo, às vezes se depara com uma situação de que há necessidade do governo federal intervir em algum estado, né? Isso já aconteceu no Rio de Janeiro, né? Numa situação que estava um caos no Rio de Janeiro pela própria questão do tráfico, né? Alguns anos atrás. Então, quando há necessidade de se decretar uma intervenção federal, um estado de defesa, um estado de sítio, o Brasil está passando por alguma calamidade de grande proporção, né? Quando tem alguma coisa assim muito, né, gritante, a ideia é que o presidente, né, no caso a nossa presidente, consulte o conselho no intuito de ver qual é a melhor atitude que vai tomar diante da situação. Então, a questão é a seguinte: quem é que pode participar desse conselho, tá? Eu vou ler para vocês quem são as pessoas que participam e vocês vão me dizer se é um brasileiro nato ou se tanto faz. Então, além, obviamente, do presidente da República, participa do conselho o vice-presidente da República, que é nato. Participa também o presidente da Câmara dos Deputados, que é nato. Presidente do Senado Federal, que é nato. Depois diz ali, líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. Tanto faz, tanto pode ser nato como pode ser naturalizado. Líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. Tanto faz, tanto pode ser nato como pode ser naturalizado. Ministro da Justiça. Tanto faz, nato ou naturalizado. E aí termina o artigo dizendo, participam ainda 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos vedada a recondução. Então, pessoal, minha pergunta é a seguinte, que poderia cair para vocês. Na verdade, é uma afirmação, não é uma pergunta. Se caísse para vocês a seguinte afirmação: brasileiro naturalizado não tem acesso ao Conselho da República. Essa afirmação está certa ou ela está errada? Está errada, mas poderia ser dito de uma outra maneira. No Conselho da República, a participação dos brasileiros naturalizados é mais restrita. Certo ou errado?
Certo? Porque tem muito mais cargos dos brasileiros natos do que os naturalizados. Se vocês observaram, ali os naturalizados ou participam como líder da maioria e da minoria na Câmara, líder da maioria e da minoria no Senado ou como ministro da Justiça. Todo o resto é exclusivo de brasileiros natos. E ainda tem 6 lugares que são reservados a brasileiros natos com mais de 35 anos, como a gente observou. Deu para entender, pessoal? Então, é muito simples. A questão é, o acesso do naturalizado é mais restrito. Só isso. Tranquilo? Vamos à nossa terceira diferença. Nós vamos estudar agora a terceira diferença, que é no que tange a extradição. Antes, pessoal, de trazer para vocês a diferença no que tange a extradição, eu tenho que mostrar para vocês a diferença entre extradição, deportação e expulsão, porque são conceitos parecidos, né? E que podem cair para vocês em termos de prova, e é muito fácil confundir essas 3 modalidades. Até porque deportação e expulsão não existe para brasileiro, tá? Então tudo isso eu vou explicar. Primeiro eu vou fazer as 3 diferenças, depois eu comento tudo, enfim, para que vocês entendam bem. Então coloquem assim no caderno de vocês. Extradição. Extradição. Tá? Então coloquem assim, pessoal. É o ato pelo qual, extradição é o ato pelo qual um Estado, entrega um indivíduo, vírgula, acusado de um delito, ou já condenado como criminoso, vírgula, a justiça do outro. A justiça, né, no caso do outro Estado, vírgula, que é competente para julgá-lo e puni-lo. Tá? Ponto final. Segundo, pessoal, expulsão. É o ato pelo qual, expulsão é o ato pelo qual um Estado, entrega um indivíduo aliás, pessoal, vai ficar assim, mas eu errei a frase, tá? Porque eu estava pensando em extradição, estava dando o conceito de extradição, mas eu estou falando em expulsão. Então eu só vou completar assim, daí eu vou mudar a frase, tá? Para ficar a frase correta. Eu botei, é o ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo a outro Estado, tá? Por ter o indivíduo cometido um ato nocivo, ao interesse nacional. Tá? Então, a frase correta, que na verdade acho que essa que tá não vai perturbar ela, digamos assim, o que eu queria dizer é o seguinte, é que é uma medida tomada pelo Estado no sentido de retirar do seu território um estrangeiro que tenha praticado atos contrários ao interesse nacional. Então, o Brasil, pessoal, é uma medida tomada pelo Brasil, tá? O Brasil retira do seu território um estrangeiro
que tenha praticado algum ato contrário ao interesse nacional. Ficou claro? Então, na verdade, dá na mesma, que vocês anotaram que é uma medida tomada, né, pelo Estado que consiste em retirar... Não sei como é que eu ditei. Como é que eu ditei? Tu pode ler para mim? Um Estado entrega um indivíduo a um outro Estado por ter o indivíduo cometido um ato nocivo ao interesse nacional. É a mesma coisa. Deu para entender, pessoal, tá? É o Brasil, né, mandando embora uma pessoa, um estrangeiro, porque ele cometeu um ato que é contra o nosso interesse, tá? Como depois eu vou explicar. E a última, pessoal, é a deportação, tá? Deportação. Consiste em devolver o estrangeiro, ao exterior. Consiste em devolver o estrangeiro ao exterior. Ponto. Ponto. Fundamenta-se no fato. Consiste em devolver o estrangeiro ao exterior. Ponto. Fundamenta-se no fato do estrangeiro ter entrado. Fundamenta-se no fato do estrangeiro ter entrado ou permanecido de forma ilegal no país. Fundamenta-se no fato do estrangeiro ter entrado ou permanecido de forma ilegal no país. Ponto final, tá? Então, pessoal, vou explicar essas três modalidades e aí depois a gente já vê na sequência a diferença entre nato e naturalizado no que tange a extradição, que é onde temos a diferença. Pessoal, extradição está relacionado à ideia de crime, tá? Então seria uma situação em que um estrangeiro, por exemplo, cometeu um crime no seu país e esse estrangeiro foge aqui para o Brasil, né? O país em que essa pessoa cometeu o crime vai pedir para o Brasil a sua extradição, ou seja, que o Brasil encaminha essa pessoa ao exterior para que lá ela possa sofrer o processo e a condenação devida. Então, extradição está relacionado a crime, tranquilo? A expulsão é toda e qualquer situação em que um estrangeiro que tenha direitos aqui no Brasil, ele tenha praticado algum ato que seja contrário ao interesse do nosso país. Então eu vou dar um exemplo, que é uma situação que aconteceu alguns anos atrás, que eu sempre uso como exemplo em aula, né, porque é fácil de lembrar, para vocês lembrarem, e que serve como um exemplo. Pessoal, eu não sei se vocês recordam que na época do governo do Lula, um jornalista americano, casado com uma brasileira, então ele morava no Brasil, ele tinha visto de permanência no Brasil, ele deu uma declaração no jornal New York Times dizendo que o presidente Lula bebia além da conta. Eu não sei se vocês lembram disso. Isso foi uma situação, na época, já faz bastante tempo, mas eu me lembro que foi, como a gente diz, né, um bafão, né? Foi uma situação bem constrangedora. O nosso ex-presidente, no caso, né, na época, presidente Lula, ficou muito indignado porque considerou uma ofensa, né, à honra da maior autoridade do país. E naquela época o Lula cogitou da expulsão desse jornalista americano. Aí o que acabou acontecendo? O jornalista fez um pedido público de desculpas, né? O que foi, na minha opinião, providencial para o próprio Lula. Porque o Lula deve ter consultado lá as bases dele e devem ter dito para ele, abafa o caso que tu ganha mais. Porque se ele tivesse, pessoal, realmente expulsado o jornalista, a repercussão da notícia ela seria mundial. Então, era uma notícia ali, uma notinha de rodapé que pouca gente deve ter dado importância. Agora, imaginem vocês se o Brasil expulsa um jornalista americano por ele ter dito algo que o presidente não gostou. Isso, eu tenho absoluta certeza, teria uma repercussão 10 mil vezes maior do que a própria notícia do jornal. Vocês entenderam? Então, prudentemente, ele decidiu pela não expulsão. Poderia ser um motivo? Poderia, porque como eu disse, né, sendo verdade ou não, isso não interessa, foi uma agressão, né, digamos, à honra da maior autoridade de um país, né? Outro caso que aconteceu também, esse eu não sei como é que terminou, foi uma situação que aconteceu, pessoal, aqui em Porto Alegre. Eu não sei se vocês lembram que nós tínhamos um relógio comemorativo do descobrimento dos 500 anos do país. Vocês lembram?
Todas as capitais tinham esse relógio, né? E aqui em Porto Alegre ficava ali perto da usina do gasômetro, né? Daí tinha uma bandeira, tinha o mapa do Brasil e ali mostrava a contagem regressiva para a comemoração dos 500 anos. Esse relógio aqui em Porto Alegre, como aconteceu em outras capitais, ele foi depredado. Só que em Porto Alegre virou notícia por um fato. Entre as pessoas que foram pegas depredando esse relógio, tinha um estrangeiro. Então, naquela época, né, saiu no jornal, agora como que a situação terminou eu não sei, mas saiu no jornal que seria aberto um inquérito para apurar o ato de vandalismo e se fosse constatado realmente que o estrangeiro estava envolvido naquele ato, o procedimento seria de expulsá-lo do país, justamente porque tu depredar um patrimônio, né, que é público, isso é um ato de vandalismo e, portanto, é contra o interesse nacional. Vocês entenderam? Então, aqui não obrigatoriamente tem que ser uma situação de crime, tá? Na verdade, é qualquer ato que o Brasil entenda que é contra o seu interesse, certo?